Olá pessoal, me chamo Gilberto, sou aluno da disciplina Farmacologia 4, turma P03, e hoje vou falar sobre intoxicações exógenas. A intoxicação exógena pode ser definida como um conjunto de efeitos nocivos ao organismo produzidos pela interação de um ou mais agentes tóxicos com o sistema biológico, representados por manifestações clínicas ou laboratoriais que revelam desequilíbrio orgânico. Outra definição semelhante traz que a intoxicação exógena pode ser definida como a consequência clínica e/ou bioquímica da exposição a substâncias químicas encontradas no ambiente ou isoladas, como, por exemplo, dessas substâncias intoxicantes ambientais, pode citar o ar, água, alimentos, plantas, animais peçonhentos ou venenosos. Por sua vez, os principais representantes das substâncias isoladas são os pesticidas, os medicamentos, produtos químicos industriais ou de uso domiciliar. Mas afinal, o que são agentes tóxicos? Agentes tóxicos são substâncias químicas capazes de causar dano ao sistema biológico, alterando uma ou mais funções e, sob certas condições de exposição, podem provocar a morte do intoxicado. De modo geral, a intensidade da ação do agente tóxico será proporcional à concentração e ao tempo de exposição. Existem 5 principais vias de intoxicação, que são a via oral, via cutânea, via inalatória, via intravenosa e a via de exposição de mucosa. Síndrome tóxica ou toxossíndrome pode ser definida como um complexo de sinais e sintomas produzidos por doses tóxicas de substâncias químicas que, apesar de diferentes, têm um efeito mais ou menos semelhante. O reconhecimento da síndrome permite a identificação mais rápida do agente causal e, consequentemente, a realização do tratamento adequado. Destacam-se 5 principais tipos de toxossíndromes: colinérgica, anticolinérgica, hipnótico-sedativa, simpatomimética e extrapiramidal. Sobre a síndrome colinérgica, a toxossíndrome colinérgica resulta da superestimulação da porção parasimpática do sistema nervoso autônomo, que realiza as funções de descanso e digestão. Esses pacientes tipicamente têm fluidos provenientes de todos os orifícios, como consequência do aumento da secreção glandular e se apresentam com diaforese, perda de urina, miose, broncodiarreia, êmese, lacrimejamento, letargia e salivação. Os agentes causadores são principalmente anticolinesterásicos, como inseticidas organofosforados e carbomatos. Essas substâncias são facilmente disponíveis como pesticidas, mas também foram projetadas como armas de destruição em massa. Sobre a síndrome anticolinérgica, muitos fármacos possuem propriedades antimuscarínicas e, portanto, esta toxossíndrome é comumente encontrada. Ao bloquear o tônus colinérgico normal, ocorre uma alteração no equilíbrio homeostático normal entre os braços simpáticos e parasimpáticos do sistema nervoso autônomo. Isso permite que, comumente, o componente simpático funcione sem oposição, gerando um estado simpatomimético relativo. Portanto, muitos dos sintomas atribuíveis à toxossíndrome anticolinérgica, incluindo delírio, hipertermia, midríase e rubor cutâneo, compartilham semelhanças. Em contraste, como as glândulas secretoras da pele e das membranas mucosas são colinergicamente inervadas, esses sistemas estão tipicamente secos e não diaforéticos, como se encontram na toxossíndrome simpatomimética. Sobre a síndrome hipnótico-sedativa, a marca dessa toxossíndrome é a sedação. Isso geralmente ocorre com um espectro dependendo do agente específico ingerido, da via e sua potência.
É bem conhecido no departamento de emergência porque a intoxicação por etanol ocorre frequentemente. Outros agentes, como os barbitúricos e os benzodiazepínicos, também causarão um quadro similar, assim como substâncias ilícitas como o gama-hidroxibutirato e outras. A concomitância de lesões traumáticas pode ser alta nesse tipo de toxossíndrome. Em gestões graves, um estado de anestesia geral pode ser alcançado com perda de tônus e reflexos de proteção das vias aéreas. Além disso, pode causar hipotermia através da supressão do metabolismo muscular. A hipotermia pode ser tratada com aquecimento externo passivo. Sobre a síndrome simpatomimética, essa toxossíndrome é definida por um estado de excesso simpatomimético, tipicamente causando os efeitos esperados da reação de luta ou fuga. Os pacientes estão frequentemente alterados e podem estar delirantes, especialmente com a ingestão de derivados das anfetaminas. Os sinais vitais estão tipicamente elevados e apresentam hipertensão, taquicardia e taquipneia. Eles também podem estar hipertérmicos, como consequência da elevação da taxa metabólica, midriáticos e diaforéticos. Sobre a síndrome extrapiramidal, os principais sintomas são distúrbios do equilíbrio, distúrbios de movimentação, hipertonia, distonia orofacial, mioclonias, trismo, optístono e parkinsonismo. Os principais agentes são metaclopramida, haloperidol, fenotiazídicos, bromoprida e lítio. Antes de executar os processos de descontaminação, é importante avaliar em que fase da toxicose o paciente se encontra. Existem 3 fases: fase pré-clínica, fase tóxica e fase de resolução. A fase pré-clínica ocorre imediatamente após as superfícies externa ou interna do organismo entrarem em contato com o toxicante, mas ainda não há sinais ou sintomas. O objetivo da abordagem nesta fase é reduzir a toxicidade. A fase tóxica estende-se do início dos sintomas até o pico das manifestações. O objetivo aqui é a estabilização, garantir vias aéreas, ventilação, hemodinâmica, além de fornecer antídoto específico, quando houver disponibilidade. Já a fase de resolução é caracterizada pelo pico dos sintomas. O objetivo neste caso é o acompanhamento até a recuperação completa do paciente. Além disso, existem outros cuidados que devem ser levados em consideração. Entre eles é necessário obter informação sobre o agente tóxico inalado ou ingerido, quantidade ou dose do tóxico utilizado e o tempo de exposição do agente tóxico. Investigar comorbidades prévias e doença mental e realizar exame físico detalhado, dando atenção aos sinais e sintomas que caracterizam intoxicações por toxinas específicas. A descontaminação é o processo de prevenção da absorção sistêmica. Existem 3 principais processos de descontaminação. O primeiro é a utilização do carvão ativado, também denominado antídoto universal. O uso do carvão ativado é a principal medida e mais efetiva para a maioria das intoxicações agudas por via oral, exceto em substâncias de baixo peso molecular, íons como ferro e lítio, cauísticas, ácidas e básicas e álcools. Só pode ser feito em casos de contaminação via oral de substâncias ingeridas em no máximo até 2 horas. A lavagem gástrica consiste na passagem de uma sonda nasogástrica de grosso calibre, onde administram-se pequenos volumes de soro fisiológico, mantendo-se a sonda aberta, em posição inferior ao paciente. A lavagem gástrica não deve ser considerada como terapêutica de desintoxicação.
a menos que haja um caso de ingestão de substâncias altamente tóxicas em grande quantidade ou sendo agentes relacionados a alta morbidade e mortalidade. É necessário que esse método seja realizado dentro de 1 hora após a ingestão de um agente tóxico potencialmente ameaçador à vida, em situações em que não existe um antídoto específico ou onde a substância tóxica não se adsorve ao carvão ativado. Sobre a descontaminação cutânea, se a intoxicação ocorreu através da pele, devem ser retiradas todas as roupas do paciente, removidos todos os resíduos e ter a pele lavada copiosamente. Se foi por via ocular, com auxílio de anestésico tópico, deve-se lavar os olhos com soro fisiológico e solicitar a avaliação imediata do oftalmologista. Bom, pessoal, essas são as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado pela atenção de todos.